vocês? Eu sou a Lari. Eu sou o Kevin. Começando mais um episódio do nosso podcast, morando aqui na Austrália. E hoje eu vim trazer uma coisa diferente, com um quadro novo que, se vocês gostarem, eu quero saber, deixa aí nos comentários, no Spotify, no Instagram, no YouTube. Mas se vocês gostarem, a gente faz esse quadro semanal. Não precisa ser 100%, sempre a ver com a Austrália. Vocês podem mandar coisas aí pra gente, eu vou filtrar. E aí a gente faz... Sem mais delongas, começando um novo quadro aqui, Júnior responde. Ai, talvez eu vou me arrepender tanto. Ok, eu fiz juntamente com o ChatGPT algumas perguntas, obviamente relacionadas sobre a Austrália, nesse primeiro episódio do quadro dentro do podcast. A pauta tá na minha mão e na do ChatGPT. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas partiu pra primeira pergunta, então. Tá preparado? Tô preparado. Eu tô até com o microfone segurando na mão aqui pra ser uma repórter. Mandei as perguntas pra mim mesma. Vamos ver. Vamos começar aqui. Vamos ver. Bom, Júnior, vale mesmo a pena largar o diploma no Brasil pra virar trade ou cleaner aqui? Ah, pra virar trade vale a pena, hein? Pra virar trade vale a pena, hein? Pra sair da frente. Eu nunca trabalhei, tenho trauma disso, sem nunca ter feito. Trabalhar na frente de um computador no escritório não é pra mim. Mas tem amigos bem próximos. Tipo eu. Amigos bem próximos que falaram, eu nunca mais volto pro Brasil pra trabalhar no escritório fazendo o que eu fazia. Vários, na verdade, conforme eu tô falando aqui, eu tô lembrando de outros e outros e outros. Que aqui, alguns fazem limpeza e alguns trabalham de trade, que é tipo carpintaria, construção, enfim. Trabalho manual, o que né? seja. E a maioria desses ainda, tipo, não tem qualificação aqui na Austrália, tipo, como fala? Certificada pelo governo australiano e tal. Então ainda tá lá recebendo menos e tal. E ainda assim, já falam que não voltariam pra lá. Então, com certeza, vale a pena abandonar o diploma. E não que limpeza seja ruim financeiramente, mas é que a parte do trade, no caso... É o Júnior responde, não é? É verdade. Olha só. Então, um grande beijo. Uma Vamos coisa, pra próxima. um ponto muito negativo da limpeza é que você não evolui nenhuma habilidade. Você só vai perguntar. Você não evolui nenhuma habilidade. Isso com certeza é muito ruim. Mas é a troca do tempo pelo dinheiro. A gente fez um tempão, não faz mais, porque a gente já conseguiu dar uma progredida e trabalha mais na área, trabalha, né, num negócio mais especializado hoje. Mas com certeza, se precisar voltar a fazer limpeza, volta, tipo, sem BO nenhum. Sim. Aliás, de final de semana, foi um dos pagamentos mais altos que eu já tive quando trabalhava naquela empresa no centro lá. Pagavam bem pra caramba trabalhar de sábado e domingo. E era um trabalho zero estresse. Só, igual eu falei, tipo, não evolui nenhuma habilidade, nem inglês e nem habilidade profissional. Você acha que é voltar pra trás, largar o diploma e fazer esse tipo de serviço quando chega aqui? Você acha isso? Eu não acho, mas muita gente acha. Muita gente acha. Porque você vem pra cá, você vem ser uma criança, pô, você não sabe nem falar. Então... Você tem que aceitar o que vem pra sobreviver. Vamos se colocar no seu lugar, né? Você não sabe nem falar, você não pode ter um serviço muito bom. Vamos direto pra, né, a pergunta que não quer calar, relacionada a você não sabe nem falar. Morar na Austrália há anos e ainda não saber falar inglês, é acomodação ou sobrevivência, vamos dizer assim? Depende do tempo que a gente tá falando, né? Por, tipo, sei lá, uns 5 anos, 3 anos. Não, daí já é... Acho que por acima de uns 3 anos, acho que já é acomodado, já, preguiça. Não corre atrás. Tem casos e casos, né? Vamos ser sinceros. A gente não tá generalizando nada aqui. Não, tem gente que, óbvio, tem mais dificuldade pra tudo. Pra tudo. Sim. Não só pra inglês, como pra qualquer outro tipo de habilidade. Mas no primeiro e segundo ano, né? Colocando um número sem... Sei lá, é difícil falar um número exato. Mas no primeiro e segundo ano, pô, com certeza, vai ter muitas e muitas situações que você vai se sentir É foda. Inútil. É um inútil, Que você sai de uma conversa, não muito tempo atrás, ficava, tipo, boiando. Pouquíssimo tempo atrás. Só que vai diminuindo a frequência. Pouquíssimo tempo atrás eu falei pra Lara, eu cheguei de serviço, eu tava trabalhando com 2 tiozão, tipo, de 50 anos. Nossa, e eles não estavam conversando do trabalho, então eu fiquei meio perdido no assunto. Estavam conversando de carro e de rolê. Nossa, eu fiquei perdidaço no assunto. Eu pegava uma palavra e outra e falava, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí depois você vai, conversa com outras pessoas que já nasceram aqui, que são australianos também.
E a conversa desenrola normal. Você vê que você não é ruim. Você vê que é foda mesmo. Tem pessoas e pessoas. E do mesmo jeito pra aprender. Tem gente que aprende com 1 ano, tem gente que aprende com 5. Mas é do nunca desistir, né? Sim. Uma coisa que a gente fala bastante, que a gente se dedica, é tipo... A Lara escuta música pra caramba, ela lê pra caramba em inglês. Podcast. Eu trabalho, acho que 100%, né? Já tem bom tempo já. Bons meses. Que eu trabalho só em inglês, não tem ninguém lá que fala português. Mais próximo espanholzinho. E raro, já hoje em dia hoje em já dia também. É raro. Então isso aí influencia bastante. Você trabalhar, você morar, você sair final de semana com amizade. Não que não pode ter, óbvio que você deve ter. Sim. Né? Até porque a cultura é a mesma. É quando você se sente ali mais... As piadas faz mais sentido quando você tá conversando em português com alguém que cresceu sim. próximo de onde você mora. Mas é sair da zona de conforto. Sim. E a hora que você sai dessa zona de conforto, acaba ficando confortável de novo. Porque já não... Lembra quando eu comecei a trabalhar com aquele maluco durante o dia inteiro? Ah, tá. Então... Era o dia inteiro em casa, na rua trabalhando em inglês. Eu chegava em casa, nossa. Cabeça tava estourando. Tava querendo só, tipo, chegar, tomar um banho e dormir. E aí eu chego em casa e tem eu vou falar na orelha dele. Bom, próxima pergunta. Fazer amizade só com brasileiro, enfim, só com quem for da sua nacionalidade. É viver na comunidade ou viver na zona de conforto? Viver na zona de conforto, com certeza. É viver na zona de conforto 100%. Porque por mais que o brasileiro tá aqui há muito mais tempo que a gente, vai lá, tipo, 10, 15 anos, não é a mesma coisa ter uma rede de amizade daqui. Rede de amizade daqui você vai conseguir ter emprego melhor, você vai ter contatos né? melhor pra tudo, pra, sei lá, pra conseguir uma casa melhor, pra conseguir saber onde que você vai mudar. Quando a gente mudou pra cá, a fonte de informação maior que a gente teve foi contatos australianos, que, tipo, praticamente nasceram aqui, ou de gente que, tipo, mora aqui há 30 anos. Que 2 colegas nem lembram a língua nativa. Já moram aqui há muito tempo. Então, com certeza. Igual eu falei, tipo, você vai fazer um aniversário. Que sono. Você vai querer fazer uma comida típica da sua, né? Sim. Que te lembra anos atrás. Você não vai chamar um australiano pra fazer um bagulho desse. Não vai fazer sentido. Comer um pastelzinho, bolinho de queijo, um brigadeiro. É um negócio que com certeza tem horas e horas. Mas é essencial ter uma rede de amigos locais. Os passeios mais legais que a gente fez foi recomendação de australiano. De gente daqui, sim. Eu acho que não se bota pra fora, daí você não conhece gente, você não tem novas vivências, né? Novas oportunidades. Se for pra ficar vivendo só com brasileiro, por que você saiu do Brasil, cara? A Júnia. Ué! Ai, gente, tô com fome, fico um pouco mal-humorada. Vamos lá. Romantizar o Brasil quando tá fora é saudade legítima ou memória seletiva? Vixe. Comida é um bagulho que não dá pra comparar. Comida no Brasil realmente é mais gostosa. Ô, Júnior, não se pondera. Tô vendo que você tá se ponderando. Por quê? Não, realmente, a comida daqui é muito boa. Por exemplo, salmão. A gente não comia muito salmão no Brasil, era super raro. Não. Era muito caro. Aqui é tipo... Não é de graça, mas é super pagável. Camarão, camarão aqui é realmente barato. Tem um camarão que custa tipo $13, aqueles pequenininhos pra fazer molho. É super barato. O frango custa $20. Sim. Então, comparado de onde a gente veio, do interior, que era caro pra caramba, comida do mar. Que mais? Comida de família, obviamente, é um negócio que é insubstituível aqui, que não tem nem como fazer. Sim. Comida, bolo, almoço de domingo, é um negócio que nunca vai ficar igual, nem perto. Nem que a gente morasse no Brasil, longe da família, não ia ser igual. Então, né? É mais saudade de casa. O que mais? Frutas. Isso aí eu tô englobando tudo comida, né? Ou seja, ele só romantiza comida e família, o resto... O resto? Festa, churrasco. O que mais? Zero saudade. Passeios, assim. A gente sabe, o Brasil é lindíssimo, mas a realidade que a gente veio, da onde a gente veio, tinha que fazer um esforço de juntar uma grana danada pra conseguir fazer um passeio consideravelmente, tipo, legal. Sem ser, descer ali na praia, gastar uma grana pra ficar uma semana numa casa com uma família. Não isso, tipo assim, sei lá, ir literalmente conhecer algum outro lugar. Coisa que a gente faz aqui, pra quem não acompanha a gente há muito tempo, ou pra quem não conhece a gente mais de perto, a gente pega o carro, tipo, no sábado de manhã,
colocam uma caixa térmica, compram umas bebidas, compram uns petisquinhos, coloca colchão inflável, coloca travesseiro, e a gente volta, tipo, no domingo à noite. A gente roda pra caramba, gosta, tipo, 2 tanques de combustível no final de semana, come uns negócios diferentes, faz um acampamento, conhece cidades, né, próximas, mas, tipo, ainda a gente roda e faz 500 km no final de semana, e não pesa nada no nosso orçamento. A gente gasta, tipo, muito menos do que uma diária de serviço mínimo aqui. Uma diária fica, tipo, $200. A gente gasta... Pra estourar, a gente gastou isso no final de semana. Pra estourar, que é uma diária. Então não pesa no nosso orçamento. A gente faz uma vez por mês tranquilamente. E no Brasil, onde a gente veio do Brasil era impossível. Pra encher o tanque do carro no Brasil é R$300. Já é, tipo, 1/5 praticamente de um salário mínimo. É bizarra a diferença. Sim. Isso aí a gente pondera muito. Sim, a gente não tá falando que a gente é a favor de quem fica, ai meu Deus, lixo, país horrível e tal. Não, a gente só simplesmente vai comparar a nossa vivência e a nossa realidade. Da onde a gente veio, não tem como romantizar. Tipo, a gente tinha muito privilégio da onde a gente veio, mas as coisas que a gente viu e viveu aqui, a gente não ia ver e viver lá de jeito nenhum nas condições que a nossa vida encaminhava. Então, pra gente realmente não fazia sentido. É óbvio que família, comida, essas coisas pesam bastante, a gente sente saudade, mas não é o suficiente pra gente não querer ter vindo, não sei se essa é a palavra, que a gente almejava alguma coisa muito maior pro futuro e tava disposto a pagar esse preço. É um preço que a gente tá pagando pra viver o que a gente quer aqui. É isso, basicamente. Pesamos o clima? Talvez? Não sei. Então, bora lá. Chegar na Austrália, ir para uma acomodação estudantil e dividir o quarto com um colombiano ou um carioca. Coloquei toda uma cena aqui, hein? Aí é foda, hein? Tem que vir com um psicólogo pago já por um bom tempo, já. Só faca sem ponta na casa, no talher de plástico, talher de plástico. É family friendly. O que mais? Parede almofadada, é nesse nível daí. A experiência não foi muito boa. Então, por isso eu coloquei esses dois como as opções. Não, tem um maluco que eu conheço aqui, que ele tem uma empresa. Eu vou te falar a verdade. Ele falou isso na minha cara. Ele falou assim, ó. Os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se vier me pedir serviço, eu contrato. Se vier de algum outro estado que não sejam esses 3... eu dou uma chance se alguém que eu conheço recomendar. Senão, não tem vez comigo, não. Porque são tudo... Pi. Isso quando a gente... Só coloca um pi, só. Isso quando a gente vai pro Rio de Janeiro... Minha experiência, galera. Com certeza tem gente do Rio de Janeiro que é decente. Não, sim. Com certeza. Não generalizando. Mas generalizando... Nossa, eu conheci 3 carioca aqui. Tanto. Conheci 3 carioca aqui, que sério. Nossa... Não precisa nem me pagar pra eu pegar, viu? Não, Júnior. É verdade. Nossa, eu cheguei até a tremer de lembrar daqueles 3. Bom, aqui trabalha muito pra viver, ou pra viver e pagar vista, no caso, né? Que você só trabalha pra pagar vista ou dá mesmo pra viver coisas legais? E vai muito de pontos e pontos, de experiências e experiências, com certeza. É de fases também. Tem fases que a gente só tá juntando dinheiro pra renovar visto, porque visto é realmente muito caro e tem que ser feito com muita consciência do que tá fazendo, bem instruído pra não dar passos errados. E, obviamente, igual eu já falei, vistos são muito caros mesmo. Então vai uma bela de uma grana, a gente tem que se preparar bem pra fazer isso. Mas a partir do momento que você fica estável num trabalho, né? Vai lá, igual a gente, que é a nossa experiência que veio como casal. Os dois conseguem ter, ou pelo menos um tem um emprego estável e o outro consegue ganhar. Vai lá, não vou falar estável porque meu trabalho que eu tive sempre foi, tipo, bem variável. Estável, tipo, de não levar as contas, mas bem variável. Uma semana tem bastante trabalho, outra não. E daí, eu tive mais um longo período fixo no mesmo lugar. Sim, com um salário constante. A Lari sempre teve um salário constante nos trabalhos que ela teve. Ainda mais por conta da escola, eu arrumava aquele horário e ficava por um período longo de tempo. E os meus foram mais variáveis. Tipo assim, nunca faltou serviço, graças a Deus. Mas, tipo, uma semana fazia um tanto, na semana seguinte, tipo, fazia o dobro. Aí na outra semana, tipo, era meio baixo.
Então daí, se levar bem programadinho, ter uma grana de reserva, é tudo organização, né? A gente vê, tipo, muito amigo que mora aqui, geralmente mais novo, que torra muita grana sem necessidade. Que, tipo, chega aqui, vai lá, com visto de 1 ano. Aí o primeiro ano geralmente já tá todo pago. Pura desorganização financeira. Trabalhou ali 3, 4, 5 meses, conseguiu juntar uma grana legal. Não é muito dinheiro, mas é uma grana que dá pra fazer muita coisa aqui. Vai lá, tipo, 3, 5 mil dólares. E tá longe de renovar o visto. Em vez da pessoa guardar esses 5 mil dólares, ou de repente comprar um carro para conseguir arrumar um serviço melhor, que carro aqui facilita muito arrumar trabalho melhor, não ficar dependendo de transporte, vai viajar, sabe? Tipo, vai pra Nova Zelândia, vai pra Tasmânia, ou vai, tipo, a gente mora em Melbourne, né, que é o sul da Austrália, vai pra Gold Coast. E, tipo, é um dinheiro que, no nosso ponto de vista, é um dinheiro desperdiçado, porque a pessoa acabou de mudar pra Austrália, tipo, ela veio do Brasil, por mais que ela tenha experiência de outros países, tem muita coisa pra conhecer aqui em Melbourne, na região. Um absurdo. A gente não conhece tudo ainda e tá longe de conhecer tudo. E a gente anda pra caramba aqui. Andou já bastante. Esse ano tá um pouco mais parado nossos rolês. Mas já a gente volta, chegando no verão aí. Então, fica aqui que vai ter coisa da hora, hein? É muito questão de organização financeira, saber programar o dinheiro. A partir do momento que sai ali de um pouco no visto estudante, ou pelo menos pega um visto maior, igual a gente já fez, de 2 anos... Depois que a gente renovou pra 2 anos... Sim, as coisas ficam mais tranquilas. Nossa. Financeiramente, mentalmente. Organizacionalmente. Dá uma tranquilidade pra gente, né? Por daqui só 2 anos, ter que gastar um dinheiro com visto. Então, a gente passeia mais, compra um brinquedinho, um agrada a mais, uma roupa diferente. Um celular novo. Um celular novo, enfim. Esse tipo de coisa. Eu acho que é muito aquilo que você disse. Rex. A gente tem mania de falar isso quando vai tossir. Eu acho que é muito o que você falou, de se botar no seu lugar quando você tá começando em algum lugar onde você não é ninguém. Sim. Não adianta vir com uma expectativa você não sabe falar. Gigantesca que você vai já chutar o pé na porta e aparecer no escritório ganhando $60 a hora e uma gravatinha no pescoço. Não é assim. Você vai sair todo dia pra ir em restaurante, você vai sair todo final de semana pra beber cerveja com os amigos, tu vai gastar uma grana do caramba e isso vai fazer falta quando o visto chegar. Aí depois não reclama que não tinha dinheiro pra casar o visto, pra renovar. Eu acho que é escolher o seu difícil. Ai, porque aí é muito difícil, ai, porque trabalha muito. Caramba, tua vida no Brasil era massa pra caramba. Fazia nada então pra achar que aqui tá ruim. É o que a gente fala. Uma coisa que a gente vê muito aqui é os pontos de vista que saem do Brasil e que vêm pra cá. Muita gente que morou no Brasil com os pais a vida inteira e nunca teve que pagar nada, chega pra cá, por melhor que seja o serviço, vai ser uma vida difícil, porque vai ter que fazer tudo, pô. Vai ter que cozinhar, vai ter que lavar, vai ter que limpar, vai ter que organizar a vida, vai ter que fazer marmita. Se não fizer marmita, vai gastar uma grana com comida fora. Então tudo isso... Ou a saúde vai pros caramba. Esse é adulto, pô. Experiências são experiências, nós estamos passando a nossa e qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos para a última, então. Vixe. Você prefere, Júnior, o que você prefere? Você prefere errar no inglês no trabalho e todo mundo dar risada ou entender alguma coisa que te falaram errado e fazer uma grande merda? Como que é? Entender alguma coisa? Falar algo errado e todo mundo dar risada, algo referente ao trabalho, naquele monte de australiano. Ou você entender algo que te pediram pra fazer errado e você fazer uma caca bem grande. Eu entender errado o que é pra ser feito. O que é pra ser feito e fazer uma caca. Nossa, eu prefiro fácil a primeira opção. Falar errado. Porque nenhum australiano nunca riu de mim. Nenhum australiano. Eles são muito simpáticos, gente. Eles são muito gente boa. São muito tranquilos. Sério, se alguém for te zoar, vai ser brasileiro. 99% da chance. Eu acho que independente, tipo assim, é a coisa mais linda você fazer a amizade com brasileiros e tal, realmente, Sim. tipo, as pessoas se ajudam. Mas a gente é muito crítico com o inglês, sendo que, tipo, todo mundo chegou, a grande maioria, no mesmo lugar sem saber falar nada direito. Então, tipo, a brasileiro ou a própria nacionalidade, que seja, se zoa muito, né? E eles são muito simpáticos. A gente se zoa muito. O australiano, se ele não for, tipo, amigão... Pô, eu trabalhei com um senhor de 40, 50 anos lá. Caramba, demorou muito tempo até ele pegar essa intimidade de, tipo, me zoar no serviço, assim. Eles são mais fechados. Tipo assim, mas ele era amigão, tipo, tava sempre oferecendo ajuda, sempre perguntando como é que tava, se precisava de alguma coisa. Mas demora pra pegar essa liberdade deles querer te zoar, assim, aleatório, sabe? Com coisa besta, assim. Beleza, demos um cortinho aqui no vídeo? Problemas técnicos, galera, problemas técnicos. Tá, então, esse senhor daí, demorou um tempão pra ele me zoar. Tinha um outro rapaz que eu trabalhei com ele,
a gente tava com 1 ano de Austrália, quando eu comecei a trabalhar com ele. E eu trabalhei só com ele. Não tinha ninguém lá que falava português também e inglês melhor do que eu. Então, foi dar a cara a tapa e o maluco parava o trabalho pra me ensinar inglês. No meio do serviço, ele parava e me ensinava como que era o jeito certo de falar, tipo, na maior educação do mundo. Foram 3 meses intensivos de inglês com ele. E ajudou pra caramba. Sim. Então, esse negócio de não Ter medo de ser zoado? Esse negócio de não entender e fazer alguma coisa errada no serviço, sério, não façam. Perguntem 2, 3 vezes até entender. E se o cara perder a paciência com você, é igual a gente falou um pouco atrás. Pô, você veio pra cá igual uma criança, não sabe falar. Tem gente que não vai ter paciência com você. Acontece, mete um tradutor. Quando eu trabalhava no bar aqui no começo e não sabia direito como explicar alguma coisa errada que tava acontecendo, eu meti o tradutor na cara da mulher. Falava, ó, moça, esse aqui, ó, esse é o BO, do que deixar o BO acontecendo e depois a culpa ia cair em mim porque era minha responsabilidade avisar, nem que fosse na mímica, tinha que dar um jeito. Sim. Então, é aquilo, voltamos à pauta de escolher o seu difícil. Você vai ter medo de errar, você tá aprendendo. Sim. E daí volta pra aquele tema lá de ter amizade lá, né? Você falou lá. De só ter amizade brasileira. Sim. No serviço também, com esses australianos, eu tentava conversar o máximo possível. Não tentava ficar parado o tempo todo, pra sempre ir praticando. Por mais besteira que vai conversando, vai melhorando. Sim. Com o tempo vai aperfeiçoando. Sim, a gente tem amigos incríveis, família aqui, brasileiros e tal, tudo lindo. Mas a gente sempre tenta ter outro círculo de amizade até pra, né, ter a vivência do inglês e a vivência do intercâmbio. A vivência de tudo que a gente idealizava quando a gente resolveu ter essa experiência. E quanto mais natural o inglês fica, menos desgastante é. E daí você sai com um colega que só fala inglês. Pô, é tão gostoso quando você sai com alguém que só fala português. E no começo não é. Não. No começo é bizarro, no começo é tenso. No começo perguntar onde fica o banheiro, você quer morrer. No começo é difícil. É desgastante. Mas é isso, vai melhorando. Só não parar de tentar. Bom, terminamos o Júnior Responde por hoje. Esse foi o primeiro quadro, começando a semana já com alguns filtros ainda, né? Vamos melhorando. Eu fui leve, como eu disse, junto com o ChatGPT aqui, né? Fiz algumas perguntas bem baseadas, né, numa experiência no geral, mas sempre pensando na nossa experiência. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa nos comentários, manda mensagem pra gente na DM, ou aqui mesmo no YouTube ou no Spotify. A gente faz uma filtrada aí, galera, cuidado. E aí, a gente coloca semana que vem pro Júnior responder. Eu sei que ele tava mais contido, é o primeiro, mas vamos da ultimidade. Vocês veem onde isso aqui vai parar. Tchau, galera! Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, deixa like, se inscrevam. É muito importante se inscrever, vai fazer muita diferença. Tá vindo muita coisa legal aqui no canal. E a gente tá assim, ó, se esforçando pra entreter vocês e entregar conteúdo de qualidade. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Tchau, galera! Tchau.